Bem, pessoal, então dando continuidade aos painéis, né? Eu convido agora o Paulo Gama, atual coordenador e analista político da XP. Paulo, seja muito bem-vindo. E para fazer essa mediação, a gente vai ter o Luiz Tolói, nosso sócio fundador e diretor de alocação aqui da Terra, junto com o Antônio do Vale, um dos nossos assessores de renda variável. Pessoal, é de vocês. Beleza. Fala, pessoal, boa noite a todos. Prazer estar falando com você, Paulo, com o Luiz, né, sobre política, um tema tão importante nesse cenário que a gente está vivendo, né, tanto da pandemia, no cenário aí pré-eleitoral, com pautas importantes tramitando aí no Congresso e que afeta bastante a nossa vida, né, e principalmente os investimentos, que é nosso foco aqui. Eu vou estar acompanhando e mediando junto com o Luiz, né, o bate-papo com o Paulo. E quem quiser fazer alguma pergunta, só mandar aí pelo chat, que eu vou estar acompanhando aqui e transmitindo para o Paulo, tá bom? Perfeito, Antônio. Antes de passar a palavra para o especialista da XP em política, né, o Paulo Gama, bastante conhecido e acompanhado por nós, eu queria agradecer a presença de todo mundo, né, de clientes, amigos, parceiros, e todo mundo que se envolveu de alguma forma para esse evento. Vamos falar de política, que é um assunto bastante polêmico, né? Mas é um assunto que interfere diretamente, né, nos nossos investimentos, né? De 4 em 4 anos, principalmente, então a gente vai falar um pouco também de eleições. Mas antes da gente falar especificamente sobre algum ponto mais específico que a gente vai tratar, desde as reformas que vão ser tratadas no Congresso assim que o recesso parlamentar se encerrar, né, os trabalhos voltam semana que vem, alguns pontos mais polêmicos, CPIs, reforma ministerial, eu queria que o Paulo apresentasse um pouco, né, da área da XP Política, falasse um pouquinho um pouco dele, da atuação, né, como que está estruturado a área da XP, e também já aproveitar para falar um pouco sobre quais as demandas, né, que os investidores, tanto investidores estrangeiros quanto investidores institucionais estão olhando, né. Então, eu queria passar a palavra para você de forma um pouco mais aberta aí para explanar um pouquinho para a gente. Bom, primeiro, obrigado, Luiz, obrigado, Antônio, obrigado a todos vocês da Terra pelo convite, parabéns pelo evento, para a gente é uma satisfação poder compartilhar um pouquinho de tudo que a gente conversa, apura e traz ali do dia a dia do Congresso, do governo. É um prazer quando a gente consegue ter esse espaço para compartilhar aqui com vocês tudo isso. Eu hoje coordeno, né, o time de análise política da XP, a gente tem 6 pessoas que se ocupam de olhar só política nacional. É um grupo que começou em 2015, né, véspera do processo de impeachment. Ali o mercado sempre olhou para a política, mas acho que em 2015, ali com a perspectiva do processo de impeachment, passou a olhar com um pouquinho mais de atenção, e foi ali que a XP decide criar esse núcleo para acompanhar a política nacional. Eu me junto a esse time em 2017, o time só cresce desde então, né, ele começa com uma pessoa em 2015, eu me junto ao time em 2017, já acompanhava a política nacional como jornalista há 10 anos, a ocasião, e estou aí nesses 4 anos seguintes, olhando política pela XP, e é um pouco disso que você falou, né, Luiz? A ideia, enfim, acho que a particularidade do nosso time é tentar olhar para a política com o viés do que é que o mercado está querendo saber, né? Acho que esse é o principal ponto que a gente tenta ter de diferente. Então, é muito relevante, a gente escuta muito Congresso, escuta muito governo, mas escuta também muito mercado, para saber quais são os pontos ali do dia a dia da política que quem precisa tomar decisão sobre investimento está olhando e precisa saber ali, destrinchar, entender exatamente o que está acontecendo para conseguir tomar sua decisão com a melhor base possível. E é um pouco esse o trabalho que a gente tem tentado desempenhar ali. Nosso público principal do dia a dia é isso que você disse, a gente abastece muito os gestores, economistas das assets todas e, enfim, das companhias que têm os produtos distribuídos pela XP com informação, para que aí os gestores, economistas consigam tomar suas decisões com base no cenário político, tentando
tentando fazer com que ele seja um pouquinho mais previsível, o que não é tarefa fácil aqui no Brasil, né? A gente falava antes, né, Luiz, até antes de começar, na conversa que a gente fez prévia aqui, que o Brasil é um país em que até o passado é incerto, né? Quanto mais o futuro e quanto mais a vida de quem precisa olhar para esse cenário político para tomar decisão, é nesse campo difícil ali que a gente tenta se colocar para trazer um pouquinho mais de previsibilidade. E essa é um pouco da ideia desse bate-papo, trazer um pouco do que esses investidores institucionais têm nos demandado, nacionais, estrangeiros, e contar um pouquinho da nossa visão sobre esses pontos específicos. E é o que eu sempre digo, vocês fiquem muito à vontade para mandar as perguntas, porque acho que é nessa interação ali, de tirar a dúvida de fato que surgem as contribuições mais ricas. Então, fiquem super à vontade ali para mandar. Não tem pergunta certa, pergunta errada, né? O que quiserem e tiverem de curiosidade ou de necessidade de informação para tomar decisão, sabe que a gente está 100% aberto. E, bom, começando ali, assim, é o que você disse, né? Está às vésperas ali do retorno aos trabalhos do Legislativo, 2 semanas de folga, que, é isso, Brasília nunca fica tranquila mesmo na folga, a gente teve semanas agitada ali essa última semana, essa semana também se encaminha para ser uma semana não muito tranquila, né? Vem algumas definições ali sobre pontos finais da reforma tributária, perspectiva sobre o novo programa de transferência de renda, embalando ali a retomada dos trabalhos do Legislativo. O que o mercado está olhando, e acho que casa muito com o que são as prioridades do governo para esses últimos 6 meses do ano, antes de entrar no ano eleitoral de fato, né? Isso é o que a gente escuta, tanto da parte política do governo, quanto da ala econômica ali. O governo querendo chegar em 2022 com 2 pilares bem resolvidos ali, pensando em eleição. Acho que o próprio presidente não esconde a ninguém ali que a cabeça dele é uma cabeça já olhando, né, para outubro de 2022, que os políticos normalmente costumam atrasar esse processo eleitoral, porque sabem que o mandato fica mais curto quando você discute eleição. O Bolsonaro é controverso em vários pontos, inclusive nesse de antecipar o processo eleitoral. Ele diz, apesar de vez ou outra escorregar um pouco, mas ele se diz candidato desde o dia 1 do governo dele. Acho que a cabeça dele, pela maneira como o governo está estruturado, são 2 prioridades principais que ele quer resolver nesse segundo semestre do ano. A primeira delas é chegar no final do ano com um programa de transferência de renda mais robusto, um pouco mais definido, e a gente viu hoje, né, o ministro João Roma falando sobre esse tema, o ministro Paulo Guedes falando sobre esse tema, e quer chegar também em 22 com essa parte da reforma tributária sobre renda resolvida. O foco principal do governo nessa parte de tributação sobre renda sempre foi a ampliação da tabela de isenção do imposto de renda da pessoa física, né? Promessa de campanha do Bolsonaro, ele falava ali em elevar essa faixa de isenção para R$5.000, a proposta que sai do governo sai ali na faixa de R$2.500, mas enfim, cumprindo uma promessa de campanha. Então parece o governo muito bem estruturado para encaminhar esses 2 pontos. A revisão do programa de transferência de renda, a gente teve o auxílio emergencial ali, né, por conta da pandemia, o auxílio está se esgotando, a gente tem mais 2, 3 meses de auxílio. A proposta do governo é que isso desague num programa de transferência mais robusto, né, então uma ampliação do Bolsa Família, e na outra ponta, uma proposta ali de mudança na tributação sobre renda, que tem como carro-chefe aquela parte da revisão da tabela de imposto de renda da pessoa física, ampliar ali para 2.500, é isso que ele precisa. Sendo esse carro-chefe, ali a briga que a gente vê é como é que você custeia isso, né? Enfim, tem um custo de você fazer essa ampliação, perda de arrecadação, a briga está toda para baixo ali para saber quem é que paga essa diferença. Outros pontos nessa reforma tributária chamam bastante atenção no mercado, a gente pode entrar neles na sequência. Então você tem, por exemplo, taxação de dividendos, algo que não existia até então no Brasil. Você teve algumas discussões ali sobre taxação ou não de fundos imobiliários, isso acabou ficando fora, mas é um pouco essa briga, né? Isenta, amplia a isenção, quem vai pagar a conta é quem está brigando ali em Brasília para ou não deixar a reforma andar ou fazer com que essa parte fique fora. O relator acabou incluindo ali revisão de subsídios e tudo mais, pontos polêmicos ali, difíceis de avançar no Congresso, mas a gente entra ali para frente ali na reforma para abordar um pouquinho mais questão fiscal dela e tudo mais à frente. E ali como é que o governo conta, né, com o avanço dessas matérias no Congresso? Tem uma perspectiva do governo, vou dizer
de facilidade e tudo mais, mas de proximidade, pelo menos, com o presidente Arthur Lira na Câmara dos Deputados, né? Presidente que foi eleito com o apoio do governo Bolsonaro no começo desse ano, uma via de mão dupla, né? Não dá para dizer que ele é um aliado de primeira hora do Bolsonaro, enfim, é um político da política tradicional, do grupo que se convenciona chamar de centrão na Câmara. Bolsonaro faz um gesto a esse grupo ao apoiar a candidatura do Lira, e ao mesmo tempo, então, em que conta com o apoio dele, sabe também que tem uma outra mão ali de demandas que vêm do Congresso. O Lira, numa posição central, acaba exercendo também esse poder sobre o governo, mas de alguma maneira os interesses acabam sendo convergentes, né, nessa agenda. O Lira, até para ter ali as demandas atendidas e tudo mais, precisa oferecer ao governo um avanço na agenda dele. É por isso que a gente viu desde o início ali algumas propostas passando com mais facilidade até do que se imaginava e do que se tinha perspectiva em 2019, 2020. Caso, por exemplo, da autonomia do Banco Central, um tema que estava travado na Câmara fazia bastante tempo, era de interesse do governo. O Lira, enfim, empoderado ali pela eleição, consegue fazer essa pauta avançar de início. Mesma coisa com a medida provisória da Eletrobras, né, uma medida que vinha se discutindo há bastante tempo. O governo chegou até a mandar projeto de lei para tratar desse tema, acabou nunca avançando. O Lira, empoderado de novo para essa eleição, consegue fazer esse tema avançar. E o governo vinha, de alguma maneira, com facilidade, não facilidade, mas com essa perspectiva um pouco mais tranquila em termos de tramitação na Câmara, ainda que a gente possa discutir a qualidade dos projetos da maneira como saia no final, mas com a vida travada ali no Senado, que era o ponto principal ali de atrito que o governo vinha tendo. Não à toa a CPI surge por lá, não à toa os projetos estavam travados ali. Você tem, por exemplo, um projeto como a lei que cria o marco cambial parada ali no Senado fazia bastante tempo, projetos da área de infraestrutura também, como o marco do setor das ferrovias parado também, marco do setor da cabotagem, né, o transporte entre portos parado também no Senado, a CPI consumindo praticamente toda a agenda, e uma situação em que se via um pouco de facilidade, não facilidade, mas perspectiva de avanço dessas matérias na Câmara, mas com o Senado resistindo bastante a tratar desses assuntos. Um dos pontos principais de reclamação dos senadores é que você tem 5 deputados que são ministros, com assento ali na esplanada, e até então não tinha nenhum senador, né? Esse era um dos pontos principais que a gente costumava ouvir de reclamações. É esse o problema que o Bolsonaro tenta resolver com a nomeação de hoje, do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil, coração do governo. O Bolsonaro foi sincero ali na entrevista que ele deu ontem a uma das rádios, dizendo que o Ciro é quem vai tocar a alma do governo. Casa Civil é de fato a alma do governo, é o coordenador dos ministérios, função que foi exercida, por exemplo, pelo Eliseu Padilha, né, no governo do Temer, foi exercido pela Dilma Rousseff no governo do Lula, depois pelo Jacques Wagner, a Luiz Mercadante, nomes ali bem consolidados, né, enfim, nomes fortes dos governos, e é para essa função que vai o Ciro Nogueira, com essas 3 missões, digamos assim, à frente do Senado. Melhorar o ambiente político de todo jeito, né, então você vai ter, de alguma maneira, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, com grande influência ali sobre os outros senadores, tentando fazer um meio campo, tentando moldar também um pouco da postura do Bolsonaro, algo que outros ministros políticos já tentaram fazer, acaba nunca indo muito em frente, passam uns 2, 3 meses ali em que o tom baixa um pouco, em que as coisas são um pouco mais moderadas, mas dali à frente ele devolve um pouco do espírito original dele, de conflito e tudo mais, e essa perspectiva de moderação cai por terra. Então existe uma perspectiva e uma tentativa nova de moderação ali, mas não imaginamos que ela vá se manter por muito tempo. Mas tem essa missão do Ciro, tem a segunda missão, que é destravar essa agenda do governo. Então todos esses projetos de infraestrutura que estavam parados ali no Senado, a ideia é que o Ciro consiga dar um pouco mais de traquejo para a articulação, para que isso avance, incluindo nessas matérias ali a perspectiva da reforma tributária. Então, que se tinha uma perspectiva de fato de votar esse texto no início de agosto agora, mas pouco se sabia, né, como ela poderia caminhar à frente no Senado. Agora você tem, então, alguma perspectiva do Ciro conseguir, não digo destravar completamente, mas vai ter um pouco mais de óleo na engrenagem ali para as coisas rodarem. E, por fim, conseguir baixar um pouco o tom da CPI da pandemia, né? O governo muito preso ali as idas e vindas, o dia a dia da CPI, uma composição desfavorável para o governo dentro da comissão. O senador Ciro Nogueira era, inclusive, um dos membros, mas fazia
pouco enfrentamento público ali, é uma figura mais de bastidor. Agora ele vai continuar tratando do bastidor, mas tratando de dentro do palácio, com todas as ferramentas que ele tem lá, para tentar baixar um pouco do tom. Os próprios senadores de oposição lá na CPI já imaginam que sem um grande fato novo, ela não tenha gás para ir muito mais longe do que o mês de agosto, começo de setembro. Então, a prorrogação por mais 3 meses, ela até pode se estender pelos 3 meses, mas os próprios senadores avaliavam ali que se você não tivesse um grande elemento novo, a CPI ia fazer barulho e tudo mais, mas ia começar a perder um pouco desse fôlego passados aí 45 dias, mais ou menos, que é o que eles consideram razoável para concluir o caso da Covaxin e tudo mais, que está na boca do gol ali, né, que é a ordem do dia a partir da volta do recesso. Com o Ciro no Planalto, talvez esse prazo até se encurte um pouco mais, o governo consiga ter um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que vai ser vida fácil, acho que a semana que vem vai continuar sendo uma semana turbulenta, os depoimentos relevantes estão marcados ali para essa primeira semana de agosto, ainda insistindo no caso da Covaxin e da Precisa, então acho que volta um pouco do fogo, mas é um trabalho que o Ciro vai tentar fazer de baixar um pouco a temperatura e talvez renda algum fruto ali de médio prazo. Então, acho que são essas 3 frentes principais que o Ciro tem para resolver, dando um pouco mais de perspectiva, né, de você ter temperatura um pouco mais amena e o governo com um pouco mais não de controle da agenda, mas conseguindo tocar um pouco mais a bola do que vinha até então. O que o mercado vai olhar, então, nessa virada? Acho que a reforma tributária é um ponto relevante, que vai se acompanhar bastante de perto. Tem as questões pontuais do mercado, como eu disse, taxação de fundo de dividendos, distribuição de fundos imobiliários, distribuição de dividendos, JCP, todo o impacto que isso pode ter em empresas listadas e tudo mais, mas se cria uma tensão fiscal ali com o novo encaminhamento da reforma, né? O ministro Paulo Guedes, o relator da proposta, tem dito ali a perspectiva de você ter uma queda de arrecadação de 30 bilhões de reais, né, com essas revisões que foram feitas, enfim, houve uma redução muito grande do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Você tinha uma perspectiva de reduzir 5 pontos percentuais em 2 anos, essa conta chegou a 12,5% em 2 anos, então da alíquota básica ali de 10% mantida, mas a alíquota extra de 15% você vai reduzir para 2,5%, então é um ponto relevante ali de redução. Parte disso vai ser custeado, essa é a ideia do relator, vai ser custeado pela redução de subsídios. Isso pode estar no texto, pode vir de alguma maneira por alguma outra proposta do governo, mas a gente sabe da dificuldade que existe, né, na revisão de subsídio. Todo subsídio tributário que existe está lá porque alguém colocou, e quem colocou o subsídio vai brigar para que ele não saia. Então, são brigas difíceis de serem travadas no Congresso. Teve a medida provisória 1034, uma medida que serviu para compensar a redução do PiscoFins sobre óleo diesel por 2 meses. Existe a tentativa de reduzir um benefício tributário ali, que é o REIQ, né, o Regime Especial da Indústria Química. O Congresso não conseguiu reduzir, não conseguiu acabar com ele, fez uma escadinha ali para reduzir em 4 anos, o Senado chegou a elevar essa escadinha para acabar só em 8 anos, a Câmara devolveu para 4, mas não conseguiu extinguir por completo como o governo pretendia logo de cara. Então, exemplo de um benefício que foi difícil de caminhar, e que por todos esses que estão presentes no substitutivo do relator, se permanecerem no relatório, também onde tem alguma dificuldade no Congresso para avançar. Isso vai criando um pouco de dúvida aqui do mercado sobre o saldo final dessa proposta, né? A ideia do governo, enfim, é que o aumento na arrecadação, a retomada da economia, principalmente com a redução do imposto de renda de pessoa jurídica, seja suficiente para custear essa fatia ali de 30 bilhões que você vai ter, mas, enfim, acho que o mercado vê isso com um pouquinho de uma pulga atrás da orelha para ver se, de fato, isso é suficiente ou não. Hoje sai a notícia, né, de que uma parte disso pode ser compensada também por um programa de repatriação de recursos, enfim, é um problema ali de uma receita temporária para cobrir um buraco permanente, mas, enfim, o governo se mexendo para tentar achar alternativas. Mas acho que vão ser essas as 2 frentes que o mercado vai olhar. Então, questões setoriais, como é que as empresas listadas e tudo mais têm os seus regimes tributários afetados a partir disso, e na outra ponta essa questão fiscal um pouco mais macro ali, para saber se as contas vão fechar ou não. Na outra ponta, o segundo ponto do mercado, que é convergente com o segundo ponto de atenção do governo, é entender qual vai ser o tamanho desse novo programa de transferência de renda, né, que é o outro pilar que o Bolsonaro quer entrar em 2022. A gente sabe que existe um espaço no teto de gastos para o ano que vem,
existe um mecanismo, né, de correção do teto de gastos, que é o limite que a gente pode gastar, ele é feito por um índice de inflação diferente do mecanismo de correção das despesas. Isso faz com que em 2021, por exemplo, a gente tenha tido esse espaço muito comprimido, dali toda a pressão que a gente viu no começo do ano, e vai fazer com que em 2022 esse espaço seja um pouco mais aberto, né? Porque a inflação que se corrige as despesas é janeiro a dezembro, é o ano cheio. A inflação que se corrige o teto é meio do ano a meio do ano. Então, como a gente teve um pico de inflação grande no ano passado, no segundo semestre, ele corrigiu as despesas, ele corrigiu o que o governo gasta efetivamente, mas não corrigiu o limite que o governo pode gastar. Então, isso foi comprimido. Se confirmar essa perspectiva de que você tem uma inflação mais baixa agora no segundo semestre, você vai reabrir essa boca, né? Porque as despesas do governo vão ser corrigidas por um índice menor de inflação, enquanto o teto vai se beneficiar daquele pico de inflação no segundo semestre do ano passado. Isso vai abrir ali um espaço que o Ministério da Economia calcula em perto de 20, 25 bilhões, se a gente tiver essa perspectiva de inflação na casa dos 6%. Se a inflação subir agora muito no segundo semestre, essa boca se fecha e aí a sobra é menor. Mas o que o Ministério da Economia calcula é uma sobra de 20, 25 bilhões de reais para 2022. A briga vai ser como é que esse dinheiro vai ser usado, né? Ano eleitoral, tem a pressão, como eu disse, pela ampliação do Bolsa Família, tem a pressão por reajuste de servidores, a gente sabe, é uma base importante do governo Bolsonaro. O Bolsonaro brigou para que a gente pudesse ter reajuste de servidores em 2022, não deixou o gatilho se estender até o ano que vem, justamente pela perspectiva de dar reajuste no ano eleitoral, e tem uma briga forte também para que você consiga ter um pouco mais de recursos para gastos com obras, né, investimentos em infraestrutura, é outro dos pilares que o Bolsonaro quer ter ali para 22, para caminhar, viajar e continuar fazendo esse movimento que ele tem feito ali de viajar nas pontas da semana para inaugurar obras, principalmente no Nordeste, um reduto eleitoral do principal adversário dele no ano que vem. Acho que essa é a briga que o mercado vai acompanhar bastante de perto, tá? Como é que esse buraco no teto vai ser usado. Acho que é um pouco nessa linha ali do que a gente está observando, Luiz, e a partir dali fico livre para as perguntas e para o nosso bate-papo. Não, perfeito, Paulo. Ótimo resumão aí do que o mercado vai olhar, mas eu já percebo um olhar positivo do ponto de vista político, né, dessa mudança atual, né, de colocar um político para fazer a Casa Civil no lugar do Braga Neto, né, do militar. Eu venho acompanhando todas as lives que vocês falam, vocês veem imagino, né, que vocês veem de forma positiva para o andamento das reformas que a gente tem na agenda aí para o segundo semestre. Falando das reformas, a gente tem na agenda hoje, né, inclusive o presidente da Câmara comentou que espera o avanço da tributária, o avanço da administrativa, privatização dos Correios e Eletrobras. Isso, na verdade, a gente está falando de pautas, né? A gente não sabe, obviamente, o que vai andar e como vai andar. Por isso que a gente está aqui com o especialista, para justamente tentar entender o que de fato você imagina que vai andar ou que vai ser alterado. E eu vou começar com a reforma tributária, porque a reforma ela impacta diretamente os investimentos, né? Então, acho que a mudança principal a tributação de dividendos, né, em 20%, por enquanto, né, essas alíquotas a gente sabe que ainda podem ser alteradas, mas a gente tem aqui de impacto muito forte, assim, impacto direto, né, para os investimentos, a tributação dos dividendos, o fim dos juros sobre o capital próprio, né, que alguns setores, né, utilizavam bastante, principalmente os bancos, e um tema que eles voltaram atrás, que acabou impactando o mercado, depois eles aceitaram continuar com a isenção dos rendimentos e os fundos imobiliários, né? Então, no mundo dos investimentos, a minha primeira pergunta é, esses pontos são pontos que, na sua visão, já são definitivos? Lógico, né? Você espera o que você espera que vá mudar ainda e o que você acha que não vai mudar, né? Do ponto de vista desses fatores desses pontos, né, que interferem no mundo dos investimentos, tá? E aí, aproveitar, já lançar também outra pergunta, que é o seguinte, por fim, você comentou
que o pano de fundo principal é a elevação, da tributária ainda, é a elevação da faixa do imposto de renda, e que isso gera uma perda de arrecadação. E, para cobrir essa perda de arrecadação, vai ser alterado outros pontos, como, por exemplo, a própria tributação dos dividendos. Só que, ao mesmo tempo, agora se fala numa redução, né, do imposto de renda das empresas. E hoje saiu uma notícia que essa redução seria até mais agressiva. Por fim, dessa salada toda, a gente vai ter um aumento de carga tributária, ou a gente só vai simplesmente trocar a tributação, né, vamos dizer assim, né, tirar um pouco do trabalho da pessoa física, colocar o peso um pouco maior nas empresas? Como que você vê isso? Aliás, nas empresas é um mix meio complicado, porque tributa, na verdade, os dividendos, mas reduz o IRPJ. Como que você vê isso, por fim, na carga tributária? Boa. A pergunta dos dividendos é uma tentativa histórica ali, que sempre enfrentou muita resistência dentro do Congresso, enfim, encontra resistência em vários setores que têm representação no Congresso e tudo mais. Não é uma batalha simples ali para o governo conseguir fazer avançar esse ponto, tá? A gente viu o ministro Paulo Guedes tem recebido uma série de associações setoriais e tudo mais, demandando algum tipo de mudança. Hoje ele acenou com a possibilidade de que as empresas do Simples fiquem fora, né, dessa taxação, mas ele recebe uma série de outras... enfim, de outros setores que têm o mesmo tipo de demanda e que devem continuar pressionando não só o Ministério, como também deputados, e passando essa reforma para o Senado, também os senadores. A gente sabe que uma das categorias ali que mais tem, mais usa, né, esse sistema ali de distribuição de dividendos e pejotização, e são profissionais liberais como advogados, por exemplo. Presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é advogado, enfim, tem relação com a OAB e tudo mais. A gente sabe que é um grupo de pressão que tende a ter bastante influência ali no Congresso. Então não é uma batalha simples para o governo conseguir conduzir isso. Acho que de alguma maneira o governo tem o seu argumento ali de que são poucos os países do mundo que não cobram, que não tem tributação sobre dividendos, mas eu acho que algum tipo de concessão ele vai precisar fazer, tá? Não fez até agora na alíquota de 20%, mas acho que é uma demanda que vai se seguir, certamente vai ser objeto de emendas, enfim, de sugestão de alteração dos deputados e dos senadores, e me parece ali que algum tipo de alteração, existe espaço para que algum tipo de alteração seja feita. O que o governo tem tentado, me parece que vai ser um pouco do caminho que o Congresso vai tentar adotar, no limite entre desorganizar os setores da economia ou desorganizar o fiscal. Eu acho que o risco maior ali que existe é que você desorganize o fiscal. Tenho a sensação de que vai ser um pouco o caminho. Originalmente, o governo falava em ter a reforma neutra, né, do ponto de vista de arrecadação, que você não fosse nem ganhar nem perder, você só ia mudar quem está pagando, mas você não fosse ter nem ganho nem perda de arrecadação. Com essa última proposta do deputado Celso Sabino, já se fala ali na perda desses 30 bilhões. Né? Então, acho que em termos de carga tributária, não me parece que vai haver um aumento da carga, em termos percentuais, mas o governo conta, enfim, essa é uma das críticas que tem sido feitas, com um aumento de arrecadação a partir dela. Então, eu acho que é um pouco esse ponto. O governo espera que a retomada da economia, que a ampliação ali da atividade e possa ampliar também a receita, mas em termos ali percentuais não conta com um aumento de carga. Se tiver, é por conta do aumento da economia, é por isso que ele está apostando, e o próprio Paulo Guedes e o Arthur Lira têm falado nessa aposta de risco do governo, de reduzir em termos ali nominais esses 30 bilhões de arrecadação esperada sobre renda, porque contam com a retomada da economia para gerar mais do que esses 30 bilhões de retorno para o governo, apesar da redução da carga percentual. Então acho que esse é um pouco do caminho, e o que a gente vê de conversa e tudo mais é que entre desorganizar setores ou desorganizar o fiscal, o Congresso vai sempre acabar optando por desorganizar o fiscal. Eu acho que esse é o ponto que se presta atenção. O foco, de novo, do governo, do presidente, mais do que do governo, é conseguir fazer a ampliação da tabela de imposto de renda da pessoa física. Esse é o objetivo, é a promessa de campanha de 2018 do Bolsonaro.
Então, quanto mais coisa tiver dentro dessa reforma, parece que pior é o desenho final. Então, quanto mais forem conseguindo limpar ali os pontos, mais, enfim, e sobrar ali os pontos centrais, menos penduricalhos, menos desorganização pode ser que a gente veja, tá? Mas os FIIs, né, os fundos imobiliários, acho que é uma das amostras ali de tentativa de mudança exitosa, e acho que outras podem seguir, não sei se a ponto de distinguir completamente a taxação dos dividendos, acho que isso é um pouco mais difícil, né, porque é a principal fonte de recurso ali que o governo imagina para compensar a redução do IRPJ e da pessoa física, mas acho que a pressão vai ser exercida e algum tipo de mudança em relação ao que foi proposto vai ter na mesma linha ali do que foi anunciado da revisão e da isenção para a distribuição das empresas do Simples, Luiz. Perfeito. E só para finalizar essa questão tributária, depois a gente vai perguntar um pouco sobre a administrativa, que também voltou agora à tona. Eu acho que, por fim, como que é a opinião sua, pessoal, ou como instituição, enfim, sobre essas mudanças? Porque um ponto muito importante, que sempre foi reclamado no Brasil, foi demandado a questão da simplificação, né? Então, pouco se tem falado sobre a simplificação, eliminar uma quantidade muito grande de impostos. Então, assim, essa visão de tributar os dividendos, reduzir a tributação das empresas, por fim, é uma opinião, ela é positiva, as consequências que vocês imaginam serão positivas. Lógico, ela vai ter custos e vai ter, né, benefícios, mas o saldo imaginado é positivo? Vamos lá, você chegou a ter uma proposta que tratava da simplificação dos impostos sobre consumo, né, que era a proposta que se discutia ali no final de 2019, que se começou 2020 ainda nessa discussão, que era aquela proposta, enfim, a PEC 45, PEC 110, mas que por razões políticas acabou não indo à frente, né? A proposta que simplificava e enxugava ali os impostos sobre consumo, uma das PECs enxugava 5 tipos de tributo, a outra enxugava 9 tipos de tributo. O governo chegou a mandar, né, uma proposta de projeto de lei que tratava só dos impostos federais, né, tratava só de PIS e COFINS, fazendo a simplificação disso também. Essa era uma proposta, enfim, que tratava ali de dia a dia, de produtividade, que esperava-se que desse ganho. Enfim, você não tinha um desenho final ainda prestes a ser votado, ela padeceu ali justamente porque não tinha esse acordo político para ir em frente, mexia muito, né, com vários setores, tratava alíquotas, aumentava a carga tributária sobre o setor de serviços, que demandava a desoneração da folha, que exigia, por sua vez, um outro tributo para compensar essa desoneração, que o Paulo Guedes chegou a falar, né, na criação do imposto sobre transações e tudo mais, mas por conta dessa série de problemas e série de divergências, incluindo inclusive estados e municípios, ela acabou não indo em frente, e essa proposta que tratava de simplificação, então acho que até pode ser, né, o presidente Arthur Lira de vez em quando chega a dizer que depois da reforma sobre a renda pode retomar com esse tema. O presidente Rodrigo Pacheco hoje mencionou essa possibilidade também de retomar essa discussão, mas não é a discussão da vez, não é a bola da vez está nessa proposta sobre tributação de renda. O texto original do governo, existia uma série de ressalvas ali que enfim, que não só a gente, mas o mercado todo fez. Houve uma mudança significativa, né, entre o primeiro e o segundo texto do relator Celso Sabino, fez um trabalho muito bom ali de escutar diversos setores, e acho que o texto foi bastante aprimorado, tá? Existe uma ideia ali, que acho que é um pouco esse o ponto que a reforma tenta tratar, de você taxar a distribuição de dividendos para evitar que o dinheiro saia da companhia, fique na companhia, porque se a companhia não distribuir esses dividendos, ela pode reinvestir esse recurso e tudo mais, é por isso que se reduz tanto o imposto de renda da pessoa jurídica, né, e se cobra ali a distribuição desse recurso para a pessoa física, que é o mote principal da proposta. Então isso tem algum efeito, de fato, no investimento das companhias, mas o que se trata ali, enfim, é da reorganização que exige, né, a partir dessas mudanças.
Então você tem pontos positivos ali, acho que o texto melhora bastante da primeira versão para a segunda versão, mas ainda com pontos a serem discutidos, impactos a serem estimados ali depois da implementação dele. Perfeito. Bom, Paulo, eu tenho uma dúvida, né, a respeito, você falou um pouco aí da relação do governo com o Congresso, né, tanto com o Senado, tanto com a Câmara, né, e um exemplo foi a questão da MP da Eletrobras, né, que na Câmara avançou facilmente, e já no Senado teve mais discussões, né. Como que você enxerga o andamento aí para a reforma tributária, né, e você já falou também que a entrada do senador Ciro Nogueira no governo, no Planalto, ele seria uma estratégia para resolver esse impasse, né? Então, como que seria essa moeda de troca também, né, para os outros senadores, para o avanço da reforma tributária em especial? Boa pergunta. O Senado se queixava muito, né, de não ter um representante ali, tinha uma questão de pesos diferentes e da própria relação do Bolsonaro com o presidente Rodrigo Pacheco, uma relação diferente da relação que ele tem com o Arthur Lira, né? Apesar dos dois terem sido eleitos ali em situações de apoio do governo, a relação com o Arthur Lira foi uma relação que foi sendo construída, né, ao longo do tempo. O Arthur já se colocava como candidato desde o início de 2019, já se sabia que ele ia ser candidato em 2021, enquanto que a candidatura do Pacheco foi uma candidatura meio de última hora, né? Porque você tinha o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, com a perspectiva de conseguir o direito no Supremo de disputar a reeleição. Quando o Supremo diz não, não tinha uma candidatura posta no lugar. E é ali que, enfim, eles tiram do bolso uma estratégia que deu certo da eleição do Rodrigo Pacheco, mas que ainda não tinha um entendimento tão próximo com o governo como tinha o Arthur Lira. E, isso, né, somando-se ali a CPI, a falta desse ministério, a falta de alguém presente dentro do governo, lá dos senadores, acho que culminou nesse caldo ali de um pouco mais de dificuldade. Então, é o que você disse, a medida provisória da Eletrobras passou com um quórum muito tranquilo na Câmara, chegou com tempo hábil lá para o Senado fazer a votação, o Senado passou com um quórum um pouco mais apertado, enfim, teve gente até que apostou na queda da MP, não foi o nosso caso, mas teve gente que apostou na queda da MP ali, achando que não ia em frente e tudo mais. Acabou se resolvendo no voto no limite do limite, né? Não me falha a memória, foram 42 votos a 37, posso estar equivocado no placar, mas o que eu tenho de lembrança é isso. Enquanto que a Câmara teve um quórum de PEC ali, foram 313 votos, eu acho, se não me falha a memória também, a favor da medida provisória. Chegada do Ciro tem um peso simbólico, né? O Senado se sente mais prestigiado, tinha uma relação ali de desprestígio, não tem nenhum senador, então acho que isso tem um peso simbólico ali da política que é muito relevante, que importa. Uma coisa era para o general Ramos, Braga Neto, que foi, né, então ministro da Casa Civil, depois general Ramos, que ocupou o lugar dele, chamar um senador para conversar, tem um peso diferente do que o próprio Ciro chamar, né? Enfim, a entrada do Ciro é muito mais fácil ali com os senadores, consegue fazer a discussão em termos mais fala a mesma língua e tudo mais. Acho que tem, primeiro, um peso simbólico relevante disso, depois um peso, enfim, da participação do Senado dentro do governo, definição das políticas que vão estar lá dentro. O Ciro vai ter, evidentemente, bastante peso. Esse é um ponto importante do que o Luiz falou, é verdade, você melhora bastante ali a articulação, mas acho que vale o ponto também de que você passa a ter um integrante do Congresso sentado no coração do governo, né? Então, passa o governo a ter um pouco mais de permeabilidade ali também às ideias do Senado e do Congresso. Em alguns temas pode ser bom, em outros temas isso inspira um pouco mais de cuidado. Quando a gente pensa ali em todas as disputas, né, Ministério da Economia, ala política que você teve dentro do governo, agora a gente passa a ter um nome da política sentado no Palácio do Planalto com força. Então, dentro dessa disputa ali, acho que também a se ver como é que essas disputas se encaminham. Mas acho que é um pouco dentro dessa lógica que as coisas vão acontecer, um pouco de prestígio mais direto, um pouco de falar a mesma língua, fazer as trocas que o Senado demanda. Ali você ganhou um nome de dentro do Senado, sentado no governo, acho que melhora, tá? Também acho que não é da água para o vinho, não é do dia para a noite que as coisas passam a andar e tudo que estava travado ali vai destravar e correr com perfeição. Mas ganha ao menos uma interlocução ali mais clara e uma tentativa que também parece ser o principal ponto do que o governo quer, de baixar um pouco a temperatura dessa CPI, que é onde ele se via enrolado no final do primeiro semestre. Muito bom. Novamente,
a presença do Ciro Nogueira, acho que Nogueira, ele aumenta aí o poder de negociação. Eu sinto até nas suas palavras, você me corrige, que eu não gosto de colocar palavras na boca dos outros, mas você colocou prazos de CPI, né? A CPI que ela tem prazo, né? Então, até o fato dessa presença política melhor, até aumenta a possibilidade de ter menos sangria, né, vamos dizer assim, nessa, que é o ponto fraco nesse momento do governo, né, em termos de política. Mas falando um pouquinho mais das outras agendas, né, a gente tem uma agenda de privatizações que, por enquanto, ela ficou mais na ideia do que na execução, mas hoje a gente viu também novamente o presidente da Câmara, o Arthur Lira, falando de privatização da PEC, né, da Eletrobras e dos Correios, né, que é um tema que também que é muito importante para o mercado, né, colocar em prática essa visão, né, de um governo mais liberal na economia, e acho que o governo precisa entregar um símbolo disso, né, para deixar uma marca de que ele fez alguma privatização, né, um governo que se vendeu como liberal e não entrega nenhuma privatização, o discurso dele eleitoral vai ficar um pouco fraco, vamos dizer assim. Você acha viável essas duas, ou uma delas? A gente sabe que muita coisa não vai acontecer, né? Mas qual a viabilidade que vocês enxergam essas duas privatizações que vão estar na agenda aí para o segundo semestre? A Eletrobras, acho que você está num caminho já mais tranquilo, né? Aprovada ali pela Câmara, pelo Senado, a medida foi sancionada, os vetos que o presidente fez foram vetos laterais, nenhum deles atinge diretamente ali o coração da proposta, a proposta pode seguir, e agora falta cumprir um trâmite que não depende mais do Legislativo, que era a principal barreira que você sempre teve, desde o governo Temer, quando se começou a falar sobre isso. O que você tem agora é a conclusão dos estudos pelo BNDES, ele tem ali o que o governo estima é que isso vá para setembro, outubro, depois um prazo de 90 dias para o Tribunal de Contas da União avalizar, né, esse modelo, e depois o modelo pode ir para a rua. O governo conta com a perspectiva de fazer o processo mesmo da oferta de ações em março do ano que vem, até o final de março do ano que vem, primeiro trimestre, portanto, o governo conta com essa privatização concretizada, e aí concordo 100%, Luiz, é o calcanhar de Aquiles da fala e do discurso do ministro Paulo Guedes, de fato, são as privatizações. Acho que a Eletrobras dá um gás para, pelo menos, ser um bom cartão de visitas, né, para dizer que algo foi entregue. Então, acho que o governo ganha. Acho que dá para discutir um pouco a qualidade do texto, né? O texto que saiu do Congresso foi bem diferente do texto que foi enviado pelo governo. Enfim, teve exigência de contratação de térmicas a gás, assim, nem vou entrar no mérito disso, mas era diferente do que o governo queria. O governo precisou ceder bastante ao Congresso para tirar isso, mas o enunciado que sai é um enunciado que é positivo ao governo, que vai ser usado, enfim, tem sido usado, né, pelo Bolsonaro, quando ele dá as entrevistas ali e menciona histórico de corrupção em estatais, ele tem usado a venda, né, a perspectiva não de venda, mas de capitalização da Eletrobras, de perda de controle da Eletrobras, para se contrapor a isso. Então, acho que a Eletrobras vai ser um cartão de visitas que o governo vai conseguir ter a partir do ano que vem. Correio, você está no estágio anterior ainda, né? O projeto que foi enviado pelo governo era um projeto que tratava do monopólio e tratava da regulação do setor. O relatório substitutivo que circulou, apresentado pelo relator deputado Gil Cutrim, é um pouco mais incisivo ali na perspectiva de privatização. Tem um caminho na Câmara para passar, de novo, vai ter pressão, enfim, eu acho que a pressão dos Correios é uma pressão até maior do que a pressão da Eletrobras, em termos de funcionalismo, de corporação. Os interesses são diferentes, né, enquanto empresa, mas em termos de corporação, acho que a corporação dos Correios é até mais forte do que do setor elétrico. Mas aquilo que a gente disse, né, o Arthur Lira tem uma força considerável dentro da Câmara, o governo tem tratado essa proposta como uma prioridade. Acho que tem um caminho
um pouco mais, não tranquilo, acho que não dá para dizer tranquilo, mas um caminho factível de que essa proposta seja votada agora, primeira semana, me parece um pouco exagerada, como o Arthur disse, mas ali para o primeiro mês, ou eventualmente setembro, você tem uma perspectiva possível ali de que isso vai em frente. O Senado é uma situação ainda um pouco mais incerta, Luiz, assim, a chegada do Ciro é recente, né? A gente ainda não teve nenhum tipo de desdobramento. Acho que tem uns pontos ali anteriores para a gente imaginar. Você tem a agenda do Senado que estava bloqueada, né? Estava obstruída, então tem alguns outros pontos ali que o governo gostaria de ver caminhando antes da própria privatização dos Correios. Por exemplo, o marco da lei cambial é uma dessas propostas, passou pela Câmara, está parada ali no Senado, era a bola da vez para o final do primeiro semestre, mas enfim, o ambiente da CPI e tudo mais acabou bloqueando essa agenda. Tem esses outros marcos da infraestrutura ali que ainda estão parados, que o governo gostaria de ver andando, fala em mandar até uma medida provisória para tratar do setor das ferrovias. Tem outras agendas ali que tomam a frente dessa proposta dos Correios, e a ver ainda qual vai ser o efeito Ciro Nogueira no dia a dia do Senado, né? Lembrando, ele é o Senado, como a Câmara também, mas é composto por vários grupos diferentes. O próprio senador Rodrigo Pacheco é presidente lá do Senado. A chegada do Ciro ajuda, prestigia o Senado, mas não resolve todas as queixas e toda a divergência que você tinha entre eles, do governo com o Pacheco. Então, eu acho que ainda carece de um tempo para o Senado conseguir se ajustar, tá? Mas, ao menos uma privatização, o governo consegue sair com o cartão de visitas, pelo menos para o discurso da campanha. A privatização da Eletrobras vai tá carimbada, enfim, pelo menos a etapa mais difícil já foi vencida para isso. Perfeito. O Paulo, o Vitor, né, que trabalha junto com você lá no time de análise política, né, ele sempre comenta que o que importa para o mercado é o ambiente fiscal, né, importa mais, assim, tem maior relevância aí nas decisões é a parte fiscal. E uma das discussões que a gente tem, né, é a reforma administrativa, que ainda está no começo, né, do trâmite. Eu queria entender um pouco mais, né, sobre como essa reforma administrativa ela vai ter o efeito, né, fiscal, se realmente vai ter um efeito. Ainda tem aquelas discussões a respeito da carreira de estados, o que é ou não, né? Então eu queria ver com você como que você enxerga se realmente essa reforma administrativa, que ainda está caminhando, ela tem um efeito direto fiscal, né, ou se é mesmo ainda só apenas alguns ajustes ali, ou não? Boa. Você tem algum efeito, mas o efeito ele é difícil de ser medido pela proposta que está em tramitação, porque o que essa PEC faz, ela cria, né, as condições para as mudanças todas nas carreiras e tudo mais, mas ela em si ainda não chega no ponto de dizer qual carreira vai ser alongada, qual carreira vai ser encurtada, qual carreira vai ser de estado, qual carreira vai poder cortar. Então ela cria ali as condições para que isso aconteça, mas isso depende ainda de uma série de projetos de lei que precisam ser ainda enviados pelo governo para regulamentar essa proposta, né? Então, mesmo a partir da aprovação dela, você ainda precisa aguardar esses projetos de lei, que ali sim você vai ver qual carreira vai ser alongada, qual carreira, enfim, você vai ter valor menor de entrada e vai passar mais tempo com uma escadinha um pouco maior para o salário ir aumentando. Hoje, essa é uma das principais críticas ali, né? Você foi tendo remodelação das carreiras a ponto de você passar, e aí eu estou dando um número hipotético, tá? Não tenho esse número, não é um dado concreto, mas passar do piso da carreira para o teto em 10 anos, por exemplo. Então, o cara entrando já um salário alto e em 10 anos ele já está no topo da carreira. De novo, o número é hipotético, tá? Não é um número concreto. O que a proposta pretende fazer é você permitir um alongamento dessa carreira, enfim, para que você não tenha mais isso, que a pessoa passe a ganhar esse teto depois de mais tempo de trabalho. Lembrando, isso vai valer só para os novos servidores, né? Então ela não tem uma redução imediata no dia 1, ela vai dependendo da troca dos servidores para conseguir ir gerando essa economia e essa melhoria do serviço público no dia a dia. O governo quer muito fazer rápido isso, porque você tem, nos próximos 2 anos, uma quantidade grande de servidores que se aposentam. Então o governo quer antecipar o quanto puder essa proposta, para que essa leva que vai entrar de servidores com concursos represados, enfim, a gente tem uma série de concursos represados, eles já entrem nesse novo regime, e aí você consiga antecipar os efeitos da proposta. Mas são medidas que vão valer para quem entrar, tá?
Isso facilita a aprovação, de alguma maneira, porque se você estivesse discutindo regra de quem já é servidor, ali teria uma dificuldade grande, além de toda a possibilidade de judicialização, né, por questão de mexer em direito adquirido. Então, isso facilita muito a discussão, mas também atrasa um pouco os efeitos práticos. Mas é aquela coisa, se a gente tivesse feito uma reforma da Previdência lá atrás, só para novos... para futuros e para quem estivesse entrando no mercado de trabalho, talvez hoje a gente estivesse com uma situação mais confortável, né? Mesma coisa reforma administrativa, fazer olhando para frente, melhor do que não fazer, e você consegue fazer ela de uma maneira mais suave, né? Quanto mais esperar para fazer, mais urgente fica a situação, nossos gastos continuam crescendo, e ali, toda essa parte política no final é isso que você disse, Antônio, eu olhando para o fiscal, olhando o cenário político para ver como é que o dinheiro está sendo alocado, né? Como é que a disputa política influencia na alocação desses recursos. Então é isso, quanto mais tempo esperar, mais urgente a reforma fica e mais dura ela precisa ser. Fazendo agora, a gente ainda está numa condição de fazer olhando para frente só para os novos servidores, facilitar a aprovação. Se for esperar cada vez mais, nosso gasto vai comprimindo, a gente tem, assim, a trajetória da dívida precisa desses pontos para conseguir se estabilizar. Então, quanto mais cedo fizer, menos dura ela precisa ser, e mais fácil acaba sendo a aprovação. Perfeito. Muito bom. Bom, agora a gente está se aproximando, né, do fim, vamos dizer assim, e um tema bastante polêmico e que vai começar a dar cada vez mais preço no mercado, talvez não esse ano, mas o ano que vem. Então, existe essa briga entre você... Né, a gente falou dessa agenda de privatização do Correios, de Eletrobras, reforma administrativa, reforma tributária, dentre outros pequenos pontos que você colocou, outros pontos, né? Mas já começa as discussões sobre as opções eleitorais mais viáveis e, inevitavelmente, né, ainda mais diante de um cenário muito polarizado que a gente vive, eu queria fazer algumas perguntas, né? Acho que um pouco de curiosidade aí de todo mundo. A questão, primeiro, eu queria começar com a terceira via, né? Porque eu acho que a intenção principal do Bolsonaro, e principalmente do Lula, é que não tem uma terceira via, né? Eu acho que a polarização, elas autoalimentam, né? Eles alimentam da polarização. E realmente não tem hoje, né? Pelo menos, né, com substância, vamos dizer assim, um nome, né, que seja consenso, né? E que que seja tão popular quanto esses dois, quanto Lula, quanto Bolsonaro. Então, eu queria saber, a primeira pergunta qual a probabilidade de aparecer uma terceira via que seja viável, né? Ou o mais provável realmente que a gente fique entre as duas opções que hoje são favoritas, né? E também aproveitar para perguntar, hoje o Lula, ele nas pesquisas atuais, ele está na frente do Bolsonaro, né? Questionando pesquisa, aquela coisa toda, mas a gente sabe que a gente está mais de um ano da eleição, que o cenário muda muito, né, de um ano para o outro. Eu queria uma pergunta, como essa liderança do Lula, né, e esse momento negativo com CPI, Bolsonaro, a questão das vacinas, mas agora a gente tem um cenário de vacinação no Brasil sendo até mais rápido do que alguns países desenvolvidos, por exemplo. Na sua visão, o Lula, ele é favorito diante do Bolsonaro mesmo, ou ainda é cedo para fazer essa afirmação? Boa. Vamos lá. O quadro geral, enfim, o Bolsonaro diz ali, vez ou outra, que não é candidato, não sabe se vai ser candidato, evidentemente ele é candidato, né? E olhando para frente, o que a gente consegue dizer ali com base em histórico de pesquisa, histórico de aprovação, modelo que a gente roda? A XP tem um cenário de crescimento de 5,5% para esse ano, 2% ano que vem, redução de inflação para o ano que vem para 3,5%,
posso estar errando na vírgula ali, tá? O Caio Megali, se me escutar, vai ficar bravo. Mas é isso, desemprego voltando, inflação nesse ano 6, entre 6 e 7, o ano que vem 3,5, desemprego voltando para casa dos 11, crescimento de 5, 5,5 e 2 no ano que vem. Então, é uma perspectiva de melhora, né? Uma perspectiva de retomada. É difícil imaginar que o Bolsonaro não se beneficie em nada dessa retomada. Tá? Então, olhando para frente, é difícil dizer que o Bolsonaro vai estar pior em 2022 do que ele está hoje por conta desses elementos ali conjunturais de economia. Né? O que a gente vê no histórico que a gente tem de aprovação presidencial é uma relação grande com indicadores econômicos. Tá? Então, olhando para frente, é difícil você imaginar que o Bolsonaro não vá se beneficiar nada dessa retomada na economia. Tá? A questão é saber o quanto ele vai conseguir se beneficiar disso, o quanto ele vai conseguir absorver dessa retomada em termos de popularidade, o que se traduz ali em intenção de voto à frente. Porque, enfim, você tem também elementos políticos que influenciam ali na aprovação e que mudam esse modelo de economia, essa correlação economia-aprovação. Então, olhando para frente, de novo, difícil ver o Bolsonaro pior à frente do que ele está hoje, por conta dessa retomada. A dúvida vai ser o quanto a gestão negativa da pandemia, a avaliação ruim que é feita da maneira como ele geriu, como ele administrou a pandemia, o quanto, enfim, esses episódios da CPI, suspeitas sobre compra de vacina, o quanto isso vai conseguir impedir que ele se beneficie da retomada econômica. Acho que esse talvez seja o principal ponto olhando para frente. Acho que são dois movimentos separados, tá? Um de curto prazo, por conta do noticiário muito negativo, CPI, casos de corrupção, suspeitas, investigação e tudo mais. Acho que isso tem um impacto ali na aprovação no curtíssimo prazo. Então, a ver, enfim, se a partir de agosto, setembro, com o fim da CPI, pelo menos dessa fase mais aguda, se nenhum outro fato se sobrepuser a isso, né? Mas se a gente tiver, de fato, um declínio ali da atenção na CPI, se já no curto prazo não há uma recuperação inicial, e à frente, no médio prazo, o quanto, de fato, a gestão mal avaliada na CPI, na pandemia, vai ter impactado a aprovação dele de maneira geral. Tem episódios de outros governos ali, que, por exemplo, Fernando Henrique, a partir do apagão de 2001, ele tem uma queda na popularidade de 14 pontos, em relação ao que o modelo daria para ele por questões econômicas. O mensalão do Lula, a mesma coisa, tem uma queda grande de popularidade a partir disso. Os protestos da Dilma, 2013, também jogam a popularidade para baixo num nível diferente do que o modelo daria. Então, você tem sempre episódios políticos que influenciam isso. Pode ser que a gestão negativa, mal avaliada da pandemia, influencie nisso. Mas é difícil dizer que o Bolsonaro não vai se beneficiar nada da retomada da economia, desse crescimento de 5, 5,5%, 2% ano que vem, redução do desemprego e redução da inflação. Então, a gente vê o Bolsonaro, por conta dessa parte econômica, ele mais bem avaliado numa situação melhor do que a que ele está hoje, assim, no limite ali desse contexto de crise toda. Isso faz com que ele chegue em 22 com uma candidatura competitiva, tá? Não vai chegar numa candidatura, enfim, tem os potenciais, tem os instrumentos todos para chegar em 22 numa candidatura competitiva, tá? Ele tendo uma candidatura competitiva, ele espreme ainda mais essa terceira via, né? Tem um efeito ali de que Lula forte, ele forte, essa terceira via acaba ficando sem muito espaço para aparecer. Mesmo, mas assim, e aí pensando pela esquerda, né? Mesmo as pessoas no PT hoje, enfim, quando acho que publicamente ninguém disse, mas todos eles veem o Lula um pouco inflado em relação ao potencial que ele tem, tá? Os números do Lula ali, eu acho que ele se beneficia um pouco desse momento muito negativo para o Bolsonaro, se beneficia de não haver nenhuma outra alternativa crível ali, ou vista como suficientemente forte para a eleição de 22. Então, mesmo, enfim, dirigentes ali do PT, veem ele não conseguindo manter esse patamar ali de perto dos 40% durante todo esse decorrer de pré-campanha eleitoral. O centro, você tem uma situação difícil ali, né? Você não tem nenhum grande nome apresentado, seu nome do Ciro, né? O Ciro Gomes, mas o Ciro corre um pouco por uma linha mais de centro-esquerda, né? Tem um pouco de dificuldade de tomar esse eleitor órfão do Bolsonaro,
né, mais difícil para ele fazer isso. Ele briga numa linha que ele precisaria tomar o eleitor órfão da esquerda, que ele tentou fazer com o Haddad. Com o Haddad ele teve dificuldade, né? Com o Lula, então é um pouco mais difícil ainda para ele correr nessa faixa do centro-esquerda. Ele precisaria se jogar um pouquinho para o outro lado, ou brigar muito com esse eleitor aqui, salvo se ele for o nome, né? Se ele conseguir ali uma campanha de concertação, trazer nomes do centro-direita, enfim. Ensaiou até em 2018, né, uma aliança com o DEM. Tem gente no DEM ali que tem boa relação com ele e tudo mais. Se ele conseguir ser esse nome único, talvez ele tenha um espaço um pouco maior. Mas do contrário, ele vai ficar um pouco prensado ali, né, pelo Lula de um lado e por esse nome que pode tomar alguns votos do Bolsonaro do outro. De resto, você tem nomes do PSDB, né, o governador de São Paulo, João Dória, mas que também ainda não pontua bem nas pesquisas. Já é um nome conhecido nacionalmente, já é um nome que tem a vacina como cartão de visita e ainda assim não tem pontuado bem. Então, isso causa um ceticismo na política sobre ele, né? Você tem o nome do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, uma aposta ali do partido, tem simpatia de boa parte ali da direção nacional do PSDB, mas também não é um nome ainda de grande expressão nacional. Seria, acho que na avaliação do pessoal lá do PSDB, um nome mais para se construir, pensando em 26 à frente, é um nome jovem ainda, para se tornar nacional, para se tornar conhecido, do que propriamente uma grande disputa. E se a gente tiver um cenário de fato fragmentado, mais difícil fica, né, para que esse nome seja construído. Então, minha cabeça é que, assim, se o Bolsonaro conseguir se alimentar bem dessa retomada da economia, dificilmente vai ter espaço para uma terceira via, tá? Se, por outro lado, a CPI pesar, o histórico de ação na pandemia continuar pesando, e isso impactar muito a popularidade dele, ali esse flanco se abre. E ali isso pode, assim, por um lado, estimular uma pulverização ainda maior, todo mundo achar que tem chance, o que fatalmente vai se mostrar negativo à frente, mas vai fazer com que tenha um espaço para correr nesse centro-direita ali, que pode ser bem aproveitado. Então a chave para mim vai ser o quanto ele vai conseguir, o Bolsonaro vai conseguir se beneficiar dessa retomada da economia. Se ele conseguir absorver tudo, ele vai, enfim, essa polarização segue, e ali a gente vai ter um Lula-Bolsonaro no ano que vem. Se não, se a ação durante a pandemia e esses outros episódios impactarem muito, sobra, né, uma faixa da centro-direita ali para outros candidatos correrem, e aí vai depender dessa concertação. Se a concertação vier, pode aparecer um nome com um pouco mais de força, se não, a pulverização vai acabar fazendo o que aconteceu em 2018 também, de você ter uma série de candidatos de centro que vão se auto-eliminar e manter a polarização acesa. Ótimo, perfeito, muito bom. Ô Paulo, para a gente estar finalizando aí, né? O mercado atualmente ele está dando mais preço em relação aos aspectos do mercado mesmo, né? Juros, cenário lá fora, inflação, os resultados das empresas. Então, eu queria saber aí como você enxerga, né, quais seriam as pautas principais aí para a eleição de 2022, né? Quais que vão ser as discussões principais aí entre os candidatos, né, nos debates, e em que momento, né, com base aí no histórico, que o mercado vai começar a precificar mais isso nos ativos, né, na bolsa e em outros, nos juros também. Né? Como que você enxerga em que momento que essas pautas vão ser precificadas? Tá, boa. Tem uma sensação de que o mercado precificou a entrada do Lula, né? Quando o Supremo derrubou a inelegibilidade dele, acho que teve um movimento grande, o mercado passou a não olhar com mais atenção, mas passou a colocar isso como perspectiva. Tem a sensação de que o ano que vem vai ser um momento ali de definição, tá? De quando o foco começa a ficar bastante, não sei se ele começa a colocar no preço mais, mas pelo menos a atenção começa a se voltar muito. O estrangeiro já pergunta muito mais sobre eleição e sobre 23 do que sobre a continuação do governo, tá? Isso é uma coisa que a gente acompanha ali, os investidores estrangeiros com quem a gente conversa, a cabeça deles é muito mais olhando para 22 e 23 do que propriamente para o resto de ano agora, reformas e tudo mais. Tenho a sensação de que está todo mundo, não todo mundo é sempre errado, né, falar todo mundo, mas de que a maior parte deles ali nas conversas que a gente tem, pergunta como é que está o cenário de reforma e tudo mais, mas quer saber mesmo como é que seria um eventual governo Lula, um segundo governo Bolsonaro, como é que vai se dar a campanha. O que eu acho que o mercado vai olhar, eu acho que a campanha vai ser uma campanha assim, Bolsonaro
insistindo no discurso mais comportamental ali, como ele fez em 2018 também, batendo muito em questão de corrupção e tudo mais. Lula fazendo uma campanha de resgate dos anos dele, de 2002 a 2010, de como enfim, como o eleitor se sentia lá versus como ele se sente hoje, mas que acho que o mercado vai prestar atenção, no limite, sinais sobre política fiscal a partir de 23, tá? Acho que esse vai ser o principal ponto, e acho que ainda tem pouca clareza de como colocar isso no preço. Acho que vai começar a olhar ali a sério mesmo para 6 meses antes da eleição, quando você começar a ter desincompatibilização, definição de candidatura, o calendário eleitoral começar a esquentar. Vai olhar bastante esse período, acho que a partir ali de outubro começa a olhar com bastante atenção, mas acho que conseguir transformar isso em preço, tenho a sensação, tá? Aí não é nem a minha parte específica, mas tenho a sensação de que é um pouco mais para frente. Muito bom. Beleza. Bom, a gente está chegando no nosso tempo aqui. Daqui a pouco vai começar uma nova palestra. Eu queria agradecer o Paulo aí pelo tempo, pelas explicações, pela aula, né, que a gente aprendeu aqui. Espero que os investidores que nos acompanharam tenham esclarecido algumas dúvidas, alguns pontos sobre política. E eu vou me despedindo aqui, agradecendo o Paulo, o Antônio pela presença também. E qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está à disposição aí. Obrigado, Paulo. Pô, eu que agradeço, Luiz, Antônio, todo mundo que está nos acompanhando. De novo, é um prazer bater esse papo. Obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. E a gente segue à disposição de vocês e de todos os clientes de vocês por aqui. Fiquem à vontade, de verdade, para nos demandar sempre que precisar. Obrigadão, viu, Paulo? Valeu, obrigado, gente. Até logo. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Tá. Bem, pessoal, primeiro agradecer, né, a participação do Paulo, foi muito bacana. E lembrando que daqui a pouquinho, às 21 horas, a gente vai finalizar a programação do dia, né? A gente vai ter o painel de fundos imobiliários com o Rafael Saligato, da Iridium. E então já já a gente volta.